Boa noite, irmãos e amigos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Estamos realizando mais um culto e agora apenas de forma não presencial, devido à pandemia do coronavírus e também devido à fase vermelha decretada pelo governo de São Paulo. Esperamos voltar em breve com os cultos presenciais e a nossa oração é para que o Senhor sare a nossa terra. Eu gostaria de ler com os irmãos em Gênesis, capítulo 39, no versículo 23, nós lemos assim: O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Repetindo, a parte B do versículo: porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Irmãos e amigos, a história de José é uma das histórias mais lindas e dramáticas da Bíblia. Não há quem não se emocione ao lê-la. Se você ainda não conhece a história de José, eu te convido a conhecê-la. E você poderá fazer isso lendo o livro de Gênesis a partir do capítulo 37. Como nós sabemos, José não estava livre das dificuldades. Pelo contrário, parece que as dificuldades o perseguiam, mas isso não o abalava. Ele tinha consciência de que ele não estava sozinho. A Bíblia mostra que ele tinha sucesso mesmo em meio a situações difíceis, situações que às vezes nós julgaríamos como sendo um fracasso. Mas mesmo diante dessas situações difíceis, ele obtinha sucesso. E isso porque Deus estava com ele. A grande lição desse texto que nós acabamos de ler e de toda a história de José é que o mesmo Deus de José é o nosso Deus. Ele é um Deus presente. Ele está junto com seus filhos, nos bons e nos maus momentos. Assim como José, não devemos viver uma vida lamentando as injustiças que sofremos. Não devemos ficar só reclamando das dificuldades que enfrentamos. Devemos sim levantar a cabeça e ir adiante, sabendo que Deus está conosco para nos dar força, para nos dar capacidade para lutar. Haverá um momento sim, no momento certo, né? No momento determinado por Deus, Ele vai mudar o mal que nos aflige. Ele vai transformar esse mal em bem, para que esse bem possa nos abençoar e possa também abençoar aqueles que nos cercam. Querido irmão, querido amigo, aconteça o que acontecer, se você é filho de Deus, você nunca estará sozinho. Com Deus ao nosso lado, podemos enfrentar qualquer situação. Amém? Vamos orar? Deus bendito, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida e que nos serve de exemplo para o nosso dia a dia. Nós te agradecemos porque o próprio Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ó Deus, que essa promessa maravilhosa de tê-lo ao nosso lado, que ela possa estar no nosso coração, que ela possa, ó Deus, nos fazer com que nos alegremos, que ela possa, ó Deus,
fazer com que enfrentemos os dias difíceis que estamos vivendo. Pai querido, ajuda-nos de tal maneira que a nossa fé possa, ó Deus, acreditar nessas promessas e vivermos assim uma vida que te agrade. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar das maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Do início, meu Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo,
Incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Olá, vamos mais uma vez estudar um salmo, como sempre fazemos às quartas-feiras. Desta feita é o salmo de número 90, de autoria de Moisés, homem de Deus. Então quero que você acompanhe a minha leitura, que está na Nova Versão Internacional. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza Tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor, vão-se como murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Pois o Teu furor é tão grande como o temor que Te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão de Teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o Teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os Teus feitos aos Teus servos e aos filhos deles o Teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Pois bem, meu irmão, minha irmã, estamos diante do Salmo de Moisés, talvez um dos salmos mais antigos do Saltério. E nós podemos dividir este salmo em 3 partes para facilitar o nosso estudo desta palavra tão edificante a respeito de Deus, o eterno, e o homem, o efêmero. A primeira parte seria nos versículos de número 1 ao versículo de número 6. Então, essa seria a primeira parte, onde há esse contraste, vamos assim dizer, entre a eternidade de Deus e a brevidade da vida humana. A segunda parte você pode considerar dos versículos 7 a 12, onde se apresenta o homem debaixo da ira de Deus, versículos 7 a 12. E os versículos 13 ao 17 representam a última parte do nosso estudo, onde se destaca o Deus da graça. Então vamos adiante. Vamos considerar então a primeira parte, versículos 1 a 6, onde há um contraste entre a eternidade de Deus e a brevidade da vida humana. Bem, Moisés, consideramos o autor desse salmo, Moisés, o mesmo líder que tirou Israel do Egito, com a ajuda poderosa de Deus, ele vai chamar Deus, o Senhor, de Javé ou Yavé, né? E ele vai tratar de Deus, né, o eterno,
aquele que é, o eu sou, o que sou, né? Esse é o sentido, né? Ele vai dizer que esse Deus é o seu refúgio, o refúgio do povo eterno, onde eles sempre poderiam encontrar proteção, esconderijo, acolhida em tempos difíceis. Ele diz: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Os pais recebem do Senhor essa bênção de ser Ele o seu refúgio, assim também os seus filhos e os filhos dos seus filhos, por isso se destacam para sempre. Antes de nascer os montes e de criares a terra e o mundo, antes da criação do mundo, o Senhor já era, ou já existia, né? De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então aqui Moisés destaca de uma maneira muito poética, linda, a eternidade do nosso Deus. Nosso Deus não tem começo nem fim. Ele é o nosso alfa e o ômega, como é destacado lá em Apocalipse. É Ele quem determina os rumos da nossa história. Ele criou o tempo, Ele é o criador do tempo e do espaço, mas Ele não é influenciado pelo tempo e nem pelo espaço. Ele está acima dessas criaturas. O que vale dizer que Deus, ao longo de todo o nosso tempo humano aqui da Terra, né, Ele jamais vai envelhecer, jamais vai enfraquecer, também Ele não vai se aperfeiçoar com o tempo, né, na questão do tempo, Ele não vai se aperfeiçoar, nem vai perder a memória, nem vai perder o seu vigor por causa do tempo. Isso jamais vai acontecer com o nosso Deus. O nosso Deus, portanto, ele tem a eternidade como sua essência. Sempre existiu, existe e sempre existirá. Quanto ao homem, né, versículo de número 3, Moisés coloca: fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retorne ao pó, seres humanos. Nós temos princípio e fim. A nossa vida é limitada, nós somos seres finitos, nós não temos como reivindicar nada desse Deus eterno, porque nós somos criaturas que vivem por um instante e depois viram pó. Para Deus, conforme Moisés, né, no que diz respeito ao tempo, ele diz assim: de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite que já passaram. Ele não é afetado pelo tempo. No entanto, o homem é afetado pelo tempo, com toda certeza ele é. Depois você vai verificar um pouco mais à frente. Mas nesse primeiro bloco, nessa primeira parte, eu posso destacar aqui, versículo 5. Como uma correnteza tu arrasta os homens, são breves como o sono, em algumas traduções aparece como sonho, né? São como a relva que brota ao amanhecer, mas à tarde murcha e seca. A nossa vida é como um vapor, como ensina lá em Eclesiastes, como Tiago também vai nos ensinar, que a nossa vida é muito breve, é efêmera, né? Se contemplarmos o nosso Deus, nós veremos nele um ser perfeito, infinitamente perfeito, que nunca deixará de existir. Nem está melhorando, nem está piorando, nem está aperfeiçoando, nem está perdendo seu vigor. Ele sempre será o mesmo, hoje e eternamente. Esse é o nosso Deus. Pois bem, então nesse primeiro bloco, nessa primeira parte, nós temos o destaque, o contraste entre a eternidade de Deus e a brevidade da vida humana, né? Então isso deveria fazer com que o leitor moderno, o leitor do século XXI, colocasse um pouco mais, ou se sentisse humilhado com isso e se tornasse mais humilde quando se referisse ao Deus eterno. Porque somos como um estalar de dedos, a nossa vida é como um estalar de dedos. Então não temos mérito algum para reivindicar qualquer coisa para Deus. E pior ainda, não somente a questão da nossa finitude está sendo colocada aqui.
O salmista Moisés também coloca a questão da nossa pecaminosidade. Nós não só somos finitos, né? A nossa vida é breve, mas também estamos debaixo da ira de Deus por causa dos nossos pecados. Isso vai ser destacado na segunda parte, dos versículos de número 7 a 12, onde nós vamos ler: somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Isso de graça? Não, claro que não. Deus nos ama, Deus nos criou e nos criou como a coroa da criação, como nós lemos lá no Salmo de número 8. Então, por que é que estamos debaixo da ira de Deus, somos consumidos pela ira de Deus? Tem uma razão. Versículo de número 8. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Então, há uma razão de Deus estar irado com a humanidade. O pecado que cometemos contra ele, a nossa natureza pecaminosa. Isso não é apenas um pensamento do Antigo Testamento. Nós encontramos também o apóstolo Paulo falando sobre essa condição humana, essa condição da nossa natureza pecaminosa, que nos deixa permanentemente debaixo da ira de Deus. Versículo 18 do capítulo 1 de Romanos. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. A ira de Deus está sobre todo tipo de impiedade e injustiça que é observada entre os homens. Nós somos pecadores e, portanto, o pecado faz com que estejamos sempre debaixo da ira de Deus. Aliás, a palavra de Deus ensina, e Paulo nos ensina, que o salário do pecado é a morte. Pois bem, estamos sempre, portanto, debaixo dessa ira de Deus por causa dos nossos pecados, e se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, através do sacrifício vicário do nosso Senhor Jesus Cristo, estaríamos permanentemente debaixo dessa ira e iríamos atravessar a eternidade consumidos por essa ira. Mas todos aqueles que entregaram o seu coração a Cristo Jesus receberam da parte do Senhor a reconciliação, a paz e o perdão dos seus pecados. Mas voltemos ao Salmo 90. Então, essa parte aqui destaca então a questão da ira de Deus sobre nós. Então, Moisés está colocando, olha, nós somos consumidos pela tua ira, o Senhor conhece todos os nossos pecados, até mesmo os pecados secretos, aqueles que imaginamos que podemos esconder de todos, mas diante do Senhor, eles estão muito bem claros, muito bem conhecidos pelo Senhor. Ele diz, à luz da tua presença. Então, mediante a presença de Jesus, tudo se revela, tudo é mostrado. Então, até mesmo os pecados ocultos, os pecados secretos, esses pecados não escapam do conhecimento do Senhor Deus. É por isso que a ira permanece sobre o homem, sobre o ímpio. E mais uma vez, mediante essa realidade da nossa finitude, dos nossos pecados, da nossa natureza pecaminosa, vem também um resultado, uma implicação, né? Ele diz aqui, os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. É interessante que Moisés viveu até os 120 anos de idade. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas ele está falando que 70, 80 já vai causar no homem cansaço, anos difíceis e cheios de sofrimento. Isso não seria assim se o homem não tivesse desobedecido a Deus, e isso é uma referência ali a Gênesis 3,
que foi o registro da queda do homem, se o homem não tivesse desobedecido a Deus, nós estaríamos sempre tendo acesso ao fruto da árvore da vida e viveríamos para sempre. Mas como o homem desobedeceu, ele foi expulso do jardim e passou então a experimentar o envelhecimento, o enfraquecimento ao longo dos anos e até a morte física. É por isso que ele coloca aqui, olha, nós vamos envelhecendo, nós não somos imortais. Aliás, alguns pensam que são imortais, pensando que a morte sempre vai bater na porta do vizinho e nunca na sua própria porta. Temos essa ilusão, muitos têm, julgam que têm o controle do amanhã, julgam que têm o controle do futuro. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ano que vem é assim, daqui 10 anos eu vou estar assim, estou assado. Não sabe que não tem o controle, o governo sobre os seus dias futuros. Deveria dizer como Davi no Salmo 31, o meu futuro está nas tuas mãos. Ou talvez pensasse com muito mais cuidado a respeito do futuro, como o próprio apóstolo Tiago escreveu na sua carta. Tiago vai advertir aqueles que pensam que têm controle sobre os seus dias futuros, e é interessante nós destacarmos isso mais uma vez também, quando a respeito dos planos da vida, os planos humanos, ele diz, capítulo 4, na sua carta, Tiago, 4, a partir do versículo 13, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Parece que ele está falando com muita gente hoje, Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Versículo 14. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina, um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Percebe? Por quê? Porque nós não temos controle dos nossos dias futuros. Porque a nossa vida é limitada. E pior ainda, nós estamos sujeitos à ira de Deus por causa da nossa natureza pecaminosa. Se nós não confessarmos os nossos pecados, se nós não nos arrependermos, nós permaneceremos debaixo da ira de Deus. Esse é um problema muito sério. Então, o Moisés está colocando isso, exatamente isso. Olha, a vida passa depressa e nós voamos. Ele coloca ainda, quem conhece o poder da tua ira? Moisés conhecia muito bem. Você sabe, se você conhece a história de Moisés, desde que ele sai, desde que ele recebe a missão de Deus na sarça ardente, diante da sarça ardente, até as margens da terra prometida, quando ele faz com que Josué entre com a nova geração na terra prometida, nesses 40 anos que Moisés teve esse convívio com Deus, ele sabia exatamente o tamanho, a natureza da ira de Deus, o poder da tua ira. Ele diz, pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Então, quem é que conhece o poder? Somente aquele que teme ao Senhor, ele conhece o poder da ira de Deus. Moisés conhecia muito bem. Por isso que ele coloca no versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, que são curtos, breves, como ele mesmo colocou, afetados ainda por causa dos nossos pecados. Ensina-nos a contar os nossos dias, que são poucos, para que o nosso coração alcance sabedoria. E o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. É o que a Bíblia nos ensina. Então veja, nós não temos todo o tempo que imaginamos de vida. Não temos. O nosso tempo de vida é curto. E o nosso futuro é uma incógnita. Nós podemos fazer planos, podemos projetar algo, podemos pensar algo, sonhar com o futuro, mas na verdade quem tem a última palavra é o nosso Deus.
E para que você possa ter uma ideia de como é que o orgulho humano é quebrado no que diz respeito à sua ilusão de controlar o futuro, veja o que aconteceu conosco nesses últimos tempos. Um pequeno vírus transtornou o mundo inteiro. Aqueles que julgavam que tinham controle sobre o futuro, por causa de um pequeno vírus, teve a sua vida ceifada. Percebe? Nós não somos donos do tempo. O Senhor Deus é dono do tempo. Nós não. O Senhor Deus foi quem criou o tempo. Nós não. Então, os dois destaques aqui. A primeira parte, do versículo 1 ao versículo 6, nós temos então o contraste entre a eternidade de Deus, o Deus eterno, e a brevidade da vida humana. Dos versículos 7 aos versículos de número 12, nós temos aqui a ênfase na ira de Deus por causa do pecado do homem. Estaríamos perdidos, não é mesmo? Totalmente perdidos, se não fosse a graça de Deus. Então nós encontramos isso nos versículos 13 a 17. Quando Moisés diz: volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Quantas vezes Moisés orou em favor daquele povo rebelde? Ele conhecia muito bem a misericórdia do Senhor, conhecia muito bem a graça de Deus. Por isso ele coloca nesse salmo, na última parte que estamos considerando aqui, dos versículos 13 ao 17, o destaque da graça e também da misericórdia de Deus. Versículo 14: satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal. Com teu amor leal, o resede de Deus. Satisfaça-nos, Senhor, com teu amor leal desde a manhã. Ao sentir o amor leal de Deus sobre suas vidas, o povo de Deus haveria de cantar feliz. E todos os nossos dias cantaremos felizes. Se o amor leal de Deus nos acompanhar, o Senhor se voltar para nós e nos abençoar com o seu amor leal, todos os nossos dias de vida, embora breves, serão dias felizes na sua presença ou diante da sua presença. Versículo de número 15: dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. O nosso Deus não nos permite ficar eternamente em sofrimento. Ao seu povo, não. Aquele que teme o seu nome, aquele que leva o seu nome, pode sofrer sim, que isso é esperado, né, de cada um de nós que vivemos uma vida aqui nesta terra com a nossa natureza pecaminosa, embora redimidos, mas com uma natureza pecaminosa. Nós sofremos. Então o que ele está pedindo? Senhor, compensa com dias de felicidade, com dias de alegria, para que possamos todos nós sermos felizes diante de Ti. Aí ele pede: sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor, tanto para uma geração quanto para a próxima geração, que o Senhor possa mostrar a glória do seu poder, para que haja alegria, para que haja felicidade, para que haja esperança. É isso que ele pede. Aqui você vê na oração de Moisés a confiança desse homem de Deus, da graça de Deus. Porque o homem é pecador, o homem é merecedor da ira de Deus, o homem vai voltar ao pó, porque a sua vida é brevíssima em comparação ao Deus eterno. Então ele vai depender do que aqui? O que ele está destacando aqui na última parte? A graça de Deus, o favor imerecido, o presente que nós recebemos e nós não merecemos. Você percebe? Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Então, ele destaca a bondade, o amor leal de Deus, a compaixão de Deus no versículo de número 13, né? E destaca que é de um Deus que é soberano. Por soberania, nós entendemos aquele que tem uma autoridade e que não está sujeito a nenhuma outra autoridade. Nenhuma outra. Ele é a autoridade máxima.
O soberano, ele é aquele que governa e não tem ninguém que está acima dele. Então, ele, Moisés, pede ao Senhor que o Senhor possa manifestar a sua bondade sobre eles mediante a sua soberania. Ele diz: consolida para nós a obra das nossas mãos, consolida a obra das nossas mãos. Ou seja, embora nossa vida seja breve, que o Senhor possa colocar o selo da sua eternidade, o selo do eterno sobre as nossas obras. Porque tudo que Deus faz, fala ou age tem o selo da eternidade. Então é por isso que ele está pedindo: consolida a obra das nossas mãos, porque já que somos como o vento, já que somos como o vapor, como a neblina que hoje existe, ou a erva que hoje existe e amanhã não existe mais, Senhor, Deus eterno, consolida a obra das nossas mãos, para que nossa história fique marcada. Então, este salmo que trata do contraste entre o Deus eterno e a brevidade da vida humana, revela, em primeiro lugar, mais uma vez, a limitação e a finitude do ser humano, a ira de Deus sobre o pecado, sobre a nossa natureza pecaminosa, mas também o Deus da graça, o Deus que nos socorre, o Deus que é o nosso refúgio sempre, como nós colocamos. Deus é o nosso, versículo de número 1, Deus é nosso refúgio sempre. Embora sejamos pecadores, finitos, limitados, Deus sempre será o nosso refúgio. Ele pode manifestar sua compaixão, ele pode manifestar o seu amor leal por nós, ele pode manifestar a sua bondade, bondade que vem de um Deus soberano. Espero que esse estudo tenha edificado o seu coração como edificou o meu coração, e que Deus possa nos ensinar, como diz aqui no versículo de número 12, a contar ou viver os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Esta é a minha oração também. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, te louvamos, porque o Senhor nos criou. E por ter nos criado, o Senhor também nos criou à sua imagem e semelhança. E é por isso que nós entendemos o valor desse grande privilégio. E agora, Senhor, mediante o estudo da Tua Palavra, entendemos que precisamos sempre estar de acordo com a Tua vontade. E quando pecamos e vamos pecar, Senhor, que possamos nos arrepender de tal modo que possamos viver as nossas vidas de acordo com os Teus caminhos, ó Pai. Ensina-nos a contar os nossos dias, meu Deus, para que alcancemos a sabedoria do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela Tua graça, pela Tua compaixão, pelo Teu amor leal, pela Tua bondade e também, Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor consolidará as obras das nossas mãos. Te agradecemos e te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo culto em nome de Jesus. Amém.